vamos tratar de um assunto legal hoje que eu vi, Hebreus 11. Vocês sabem sobre o que Hebreus 11 fala, né? Todo mundo aqui sabe. Sim. É sobre a fé. É um capítulo, quando você quiser aprender sobre fé, você vai lá em Hebreus 11 e leia com calma, estude, risque, vai na internet, vai nos comentários e tal, você vai descobrir. Mas sempre quando a gente pensa em fé, minha querida Claire, as pessoas só pensam em vitória aqui, né? Ah, eu consegui ter filhos, né? Eu tive muita fé, eu orei, a igreja orou comigo, né? Filho, eu consegui meu apartamento. Estranho, né? Aí a gente sempre liga a fé a coisas ou a conquistas, né? Assim, não, fulano de tal, rapaz, aquele moço é um moço de fé, né? Porque você parece só ver assim coisas agradáveis que aconteceram com ele, e a gente tem essa impressão. A gente não. Quem não estuda a Bíblia direito, quem não descobriu as coisas, né? Eu já passei dessa aqui também, né? Eu não penso assim mais não. A fé é para a vida, para tudo, para coisas chamadas vitoriosas e para coisas que aparentemente são derrotas. Tem que ter fé também. Aliás, a própria palavra de Deus diz que sem fé também a gente não pode agradar a Deus, né? Tem um outro texto em Hebreus também, outro dia eu falo sobre ele, que sem santificação ninguém verá o Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, abra aí em Hebreus 11, eu vou mostrar um outro lado da fé para você, que talvez você vai só se lembrar e nunca mais vai esquecer, entendeu? Que é o lado da derrota. Você tem que ter fé para ser derrotado, aparentemente, né? Porque quem tem fé não é derrotado nunca. Ele sempre é vitorioso nas coisas boas que acontecem ou nas coisas ruins que acontecem também. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 30. Presta atenção. Pela fé, esse capítulo aqui, toda hora fala pela fé, isso, pela fé aqui, tudo pela fé. Pela fé, olha aqui, ó, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Agora lembra da origem, Deus é que deu a receita, faz assim. Aí a pessoa creu e fez, porque as muralhas de Jericó, vocês sabem, poderiam 2 charretes grandes, né? Pensa numa charrete dessa antiga, né? Passar em cima do muro, assim, tipo uma para lá e uma para cá. Tão larga que era. Era um muro, porque naquela época, Rubens, as cidades precisavam de proteção. E a proteção, como na Idade Média, eram os muros, né? Meio inclinados assim e tal, de um jeito que a pessoa não tinha jeito de subir, né? Então eles passavam para lá e para cá. O muro tinha casas em cima do muro. A casa de Raabe era em cima do muro. Você vê que era um muro forte, né? Mas os muros caíram, só deles tocarem trombetas e rodearem 7 vezes. No último dia, rodearam 7 vezes, no 7º dia. Aí os muros caíram aí. Mas é porque Deus mandou. Se olhar para aquele negócio de grande daquele jeito, eu vou tocar trombeta, você vai cair? Olha que bobagem. Coisa ridícula. Mas caíram, porque Deus mandou. E eles obedeceram. Pela fé, Raabe, aqui, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Aí ele começa a citar juízes aqui, né? Os juízes, Gideão, Baraque,
Sansão, vamos parar um pouquinho aqui para chocar um pouquinho vocês, né? A gente às vezes julga pela aparência, eles falam que Sansão, ele foi um apóstata. Ele caiu por causa da barra da saia. Tinha um professor meu, o professor Ayrton, ele era professor de grego. E ele falava que o pastor tem que cuidar de 3 barras importantes, para não cair delas. Era a barra de ouro para pastor, naquela época, 84. Naquela época os pastores não estavam roubando ainda muito não. Se era muito escondido quando eu fiz o seminário, né? Não era essa coisa aí, os caras gostarem muito de dinheiro e levarem a igreja para esse lado, não tinha muito isso não. Agora é que está tudo desbandeirado, né? Então ele falava, naquela época, barra de ouro, cuidado, você que é pastor, grande, barra de ouro. A barra da saia, mulher, cuidado, porque você pode cair facilzinho, principalmente sendo pastor. Você trata muitas mulheres, atende muitas mulheres no gabinete, se você ficar assim meio deslumbrado, você cai feio. E São João da Barra, né? Que é os goles, né? Cuidado com os goles. Então, ele sempre fala isso, né? Professor Ayrton, né? Sansão, então Sansão caiu por causa da barra da saia, mas Sansão não perdeu a fé. Ele caiu num pecado de gostar demais de mulher, e as mulheres o manipulavam através da sua sensualidade, da sua presença, do seu falar. Então, cuidado, homem. Mulher é muito difícil nessa área. Você vai começar assim, aí você vai cedendo, quando você vê ela está montadinha em você, por espora, né? É assim a índole de cada um, né? Sansão e Jefté, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, né? E dos profetas. Todos se envolvem em fé. Faltaria tempo para falar deles. Os quais, por meio da fé, olha aqui, olha que beleza. Esses, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Subjugaram reinos. Praticaram a justiça por meio da fé. Obtiveram promessas. Eles obtiveram promessas que Deus fez, fecharam a boca de leões, como Daniel fez. Olha aqui, extinguiram a violência do fogo, ou seja, venceram até o fogo. Os amigos lá do Daniel, né, quando foram jogados lá na fornalha, escaparam ao fio da espada. Escaparam ao fio da espada, da morte. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra. Poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mulheres que creram, os seus filhos ou os seus parentes ressuscitaram. Alguns foram torturados. Olha, no mesmo assunto, agora começa a desgraça. Tudo no mesmo contexto de fé. Você entendeu? Se você for lendo assim, você passa por cima. Fala, não, é fé e tal. Aí você não percebe o que é que aconteceu com outros, pela fé. Então vamos ver? Vamos ver o lado desastroso da fé? Então quando eu orar, quando você orar, para minha filha sarar, por exemplo, né? Deu gripe lá, deu febre, e não passa a febre. Primeira coisa, você pensa em ligar para o hospital e comprar remédio.
e não orar. Eu já falei isso muito para a igreja. Nós não vamos orar primeiro, não? Porque fica desesperado. Pai, fica desesperado. A menininha está molinha lá, está desmaiando, você não dá conta de fazer nada. Ué. Aí você desespera, você quer ir correndo para o hospital. Claro que tem que ir. Mas não orou antes, velho. Tudo segredo é oração, é fé, é buscar de Deus. Né, bem? Quantas vezes foi? Que desespero. Calma, vamos orar primeiro, velho. Teve vezes que não precisou levar. Teve vezes que precisou levar. Então a fé, ela abrange também um lado aparentemente negativo, para você suportar as aflições pela fé. Porque o seu Deus é maior que as aflições, é maior do que doença, é maior do que quebra financeira. Tem que ter fé. Então, no mesmo assunto, ele fala assim, ó, 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Bom, aí vem. Alguns foram torturados. Isso. Não aceitando o seu resgate, porque obtiveram superior ressurreição. Ou seja, você nega Deus, você nega o reino, você nega Jesus, ou você vai ser torturado e morto. Então manda brasa. Estamos prontos. Esses aqui. Pela fé. Entendeu? Não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Ou seja, não quer ser solto, não. Se for para negar, se for para voltar atrás, pode matar, que eu vou ressuscitar. Você vai, no máximo que você vai poder fazer é matar. Eu estou me lembrando agora, Sirlei, quando a gente foi lá na China, aquelas histórias da Coreia do Norte, você lembra? Não é? De quando começou o regime da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, eles pegaram os cristãos naquela época, não é? Os filhinhos, né? Filhinho pequenininho, igual a Ana Júlia, assim, põe deitadinho no asfalto, aí vem com aquele trator, aquele rolo, começa pelos pezinhos e segura você para você olhar. E aí, minha filha? Como é que faz? Você nega Jesus ou salva a Ana Júlia? E aí? Os filhos grandes já, moção, bonito, põe deitado na marra, aí põe a carne observando. E aí, como é que você faz? Não, Deus perdoa, né, pastor? É? Você acha que Deus quer só assim que a gente fique livre? É bravo, pela fé. Coisa terrível. Né? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, gozação e açoites. Né? Pela fé e açoites. Sim, até de algemas e prisões, pela fé. Capítulo 11 de Hebreus. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, morreu, andaram peregrinos, não tem lugar, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Por quê? Porque não tinha roupa. Aí, quando matavam assim, pegavam aquele pedaço e punha por cima, não tinha roupa. Não é porque estava frio, não. É porque não tinha roupa. Entendeu? Gente que não... Eu não lembro de um texto, a não ser de João Batista que vestia pé de camelo, esses trem assim e tal, de um texto em que irmãos nossos foram vestidos de cabrito, de cabra. Você lembra da Bíblia? Eu nunca ouvi isso. Eu vi que em Hebreus só, mas teve. Entendeu? Coisas que não são relatadas na palavra, mas estão relatadas aqui.
E muito mais coisas que eles passaram. Então nossa vida é boa, você está chorando à toa. Entendeu? Essas lutinhas de casamento assim, você tem que rir, sem isso, parar de reclamar. Aqui. Cabras, necessitados. Então tem necessitado que crê em Jesus? Tem. Mas ele fala que vai dar o necessário. Mas alguns ele deixa passar necessidade. Porque a regra geral é ele cuidar. Esses são os que aguentaram pela fé. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então ele só vai dar para você, você pode aguentar. Então se viesse uma morte de um filho, você aguenta. Porque ele te escolheu para aquilo. Você aguenta. Não reclama não, você aguenta. Porque ele vai dar só o que você pode aguentar. Não além. Está aqui, ó. Não é? Necessitados. Não é? Afligidos. Maltratados. Agora o melhor de tudo. Homens dos quais o mundo não era digno. Esses o Senhor escolheu para ir para o outro lado de uma forma muito pior do que a da maioria. Porque eram homens que não mereciam nem ficar aqui. Esses aqui. Homens que Deus falou, não, você vem, e você vem de um modo que você vai marcar todo mundo que lê você e que ficar sabendo da sua vida. Eles são muito mais privilegiados do que aqueles que foram curados, ou que foram ressurretos, ou que as mães não perderam seus filhos. Estes aqui são homens de fé de verdade. Gente que comeu o pão que o diabo amassou com o rabo. Sofreu mais do que a média. Homens dos quais o mundo não era digno. Nossa vida é uma nada. Não era digno. Errantes pelos desertos. Errantes, então está no plural, né? Teve mais gente do que João Batista, não teve? Claro. Pelos montes, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, deserto, perigoso, monte, afastado, passando frio, cova, pode encontrar com a cobra, com um bicho, menino lá dentro. Os caras tinham que entrar, tinham que fugir. Não é? Pelos antros da terra. Como é que está aí, Saulinho? Lê esse último versículo, por favor. Vivendo como podiam nas periferias cruéis do mundo. Só isso? Fala cavernas da terra. Cavernas e buracos na terra. Certo. Então, pela fé. Aí depois, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, fé individual, pessoal, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E só ficaram a ver navios. Eles não viram o bem. Deus concretizar na vida deles a promessa. Só creram e morreram sem ver. Morreram na pindaíba, no sofrimento. Estamos aprendendo? Então vamos dar graça pela nossa vida, continuarmos na nossa fé e só esperarmos o que Deus vai dar.
Porque ele se vier dele tá bom. Porque vai ser por um tempo só. Daqui a um tempo nós estamos no céu. Mas tem gente que pensa que é crente para ser vitorioso aqui na terra, né? Aí quer que os filhos passem no vestibular, que troca de carro, apartamento com o filho, a chácara para ir, o cavalo para andar, bebida pode escolher e tal. Você pensa que Deus escolheu para isso? Você ficar assim bonitinho, tem. Isso é porque ele escolheu e deixou você ser assim, eu também. É porque ele escolheu a gente para estar aqui, quentinho, ficar lá fora, tomar um cafezinho, vão ter amizade, conversar sobre coisa, passar o dia, moramos em Uberlândia, falamos inglês, olha que beleza, né? Morei na Europa. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque Deus escolheu para cada um. Então a gente tem que ter fé e ir no rumo, mas Deus não te escolheu, não escolheu a maioria dos que são dele, para dar coisas boas, porque a gente é crente. Larga de bobagem. É por isso que está esse retroagir da igreja aí, que o povo pensa desse jeito, igual as músicas evangélicas, essa porcaria que tem hoje, esses congressos de mulheres galinhas, não é nem água, é galinha mesmo, fica olhando só igual o Jorge Jorge fala, né? É galinha fica olhando para baixo, assim, né? Mulher, não é galinha no pejorativo, não, é que fica olhando para baixo, entendeu? Por haver Deus provido coisa superior. Que coisa superior? A esperança da glória, meu filho. Coisa superior ao nosso respeito. É superior à chácara, é superior a cavalo, é superior a cachaça, é superior a amor de mulher, é superior à família, é superior a casamento, é superior a tudo. A sucesso em missões. É superior a tudo. Ter fé e esperar o grande dia. Não é nessa terra aqui não. Deus não nos salvou para a gente ter vitória aqui não. Isso aí é porque Ele quer dar para nós uma vida boa. Tem coisa superior pela fé. Entendeu? A nosso respeito, superior ao nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esses que sofreram desse jeito aqui, sem nós não são aperfeiçoados. E olha a qualidade, hein, cara? Eles estão esperando por nós. Mas foram tidos em grande consideração por Deus para sofrerem. Porque aguentavam. Não é igual essa crentalhada mole, morna, tudo meio morto aí, qualquer coisinha fica reclamando. Para de reclamar. Dê graças em tudo. Qualquer coisinha reclama. Para de reclamar. E dê graças. Porque a minha vida e a sua, a minha e a sua, é uma moleza. Vamos ficar em pé. Amém. Tem um café maravilhoso ali para nós agora. E para de reclamar. Toma o café com alegria, com gozo, com graça. E para de reclamar. Vai trabalhar e para de reclamar. Se tiver alguém doente, para de reclamar. Ora e leva no hospital. Se alguém morrer, dê graça, põe um joelhão no chão lá e agradece a Deus na hora. E vai chorar. Mas para de reclamar. Chorar é diferente de reclamar. Não é? É isso aí. Tá bom? Qualquer desastre que acontecer, para de reclamar. Lê Hebreus de novo. Tenha fé que Jesus preparou tudinho para você. E para mim também. Amém?